Escreve aí, escreve nos comentários assim, governo. Teve uma vez que o Pablo fez uma dinâmica, e ele falou assim, quando vocês olham para mim, o que, que vocês veem? E eu falei governo. E ele disse, aquilo que vocês olham para mim e veem é aquilo que vocês mais precisam. E naquela época eu entendi que aquilo que eu mais buscava, que a minha alma mais queria, era governo. Porque para mim, a chave da liberdade é o governo. É aquela pessoa que governa as suas emoções, os seus sentimentos. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. Por que, Ana? Porque assumir o governo da nossa vida é você parar de terceirizar a responsabilidade. É você sair do papel de vítima e entrar no papel de protagonismo da sua vida. É entender que ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode decidir fazer. Que não adianta você querer achar problema fora. Que governo é quando você deixa de viver reagindo àquilo que você sente. Então, aquela pessoa que governa, ela não é reativa. Ela age, mas ela não reage. Então, Ana, para eu ter governo, o que eu preciso? Anota aí, o primeiro pilar para o governo, maturidade emocional. Uma pessoa que tem um governo, ela é madura emocionalmente. Então, ela não se sente afetada pelas situações, ela consegue ter esse controle emocional para não reagir. Ela sabe que aquilo que o outro faz com ela não é o mais importante. Que o mais importante é o que ela faz com o que o outro faz com ela. É a reação dela, é como ela vai se comportar diante daquela situação. Isso é uma pessoa que tem um governo. Ana, como é que você consegue identificar alguém que governa? É uma pessoa que tem essa maturidade. Então, a realidade, ela vai chamar essa pessoa várias vezes para ela poder se desafiar, vai afetar as emoções, mas você vai ver que essa pessoa ela é centrada. Ela não fica louca, ela não dá grito, ela não se defende. Uma pessoa que governa, ela não vai precisar se defender muito. Sabe? Porque quando você está ali brigando e querendo impor a sua verdade, na verdade, gente, é uma briga de ego. É duas pessoas querendo ter razão. Uma pessoa madura, ela não quer ter razão. Ela não quer defender. Ela sabe da verdade, ela se posiciona e ela não é reativa. Vocês conhecem pessoas que a gente não consegue nem conversar direito? Pessoas que você vai falar, você tem que pensar a maneira de falar, porque dependendo vai magoar a pessoa. Isso são pessoas fracas emocionalmente. Existem liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Mas se eu pudesse falar para vocês assim, Ana, qual é a que você me fala assim, essa eu preciso seguir? Essa é mais importante, liberdade emocional. Escreve isso daí, liberdade emocional. Por quê? Porque se você tiver o governo das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas sensações, você tem o governo da sua vida. Por quê? Porque quem faz você decidir as coisas durante a sua vida são as suas emoções. Não é o seu cognitivo. O cognitivo até sabe o que você tem que fazer, mas quem faz você decidir é o campo emocional. Então, uma pessoa que tem as emoções fracas, as decisões dela também são fracas. E anota aí, decisões difíceis, vida fácil. Decisões fáceis, uma vida difícil. Pessoas imaturas, elas sempre decidem aquilo que é mais confortável. Pessoas imaturas, elas sempre estão na zona de conforto. Pessoas imaturas, elas sempre buscam o comodismo. Então, elas não querem tomar decisões difíceis, entrar em desafios, elas não querem sair dessa zona de conforto. Dificilmente elas vão arriscar, vão ousar. Por quê? Porque elas não têm a emoção dela, está tão fraca que o ego dela não está fortalecido o suficiente para lidar com aquele desafio. Então ela prefere recuar, ela prefere desistir. Pessoas imaturas desistem, pessoas imaturas retrocedem. E na palavra de Deus diz, né, que Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Está lá em Hebreus. Alguém achar o capítulo, escreve esse capítulo aí. Olha o tanto que isso é poderoso. Pessoas fracas emocionalmente desistem com muito mais facilidade. Uma pessoa que tem as suas emoções maduras, uma pessoa que sabe que tem esse governo, gente, ninguém para uma pessoa dessa. Ela pode sofrer perseguição, ela pode ser atacada, você pode falar mal dela porque ela entende que quando uma pessoa escuta isso e grava isso,
quando uma pessoa te faz mal, quando uma pessoa te faz sofrer ou te causa dor, na verdade, o que acontece é que ela não está conseguindo lidar com as suas emoções e com as suas dores, e ela te achou forte o suficiente para aguentar que ela vomitasse as suas frustrações em cima de você. Por quê, Ana? Porque quando é muito mais sobre o outro do que sobre mim. Quando o outro vem e me faz mal, na verdade, ele está fazendo mal para ele mesmo, em primeiro lugar. Na verdade, ele está só escancarando a dor dele, que ele não está conseguindo lidar. Então, o que ele faz? Ele reage. Então, ele ataca. Quando eu faço uma postagem, qualquer tipo de postagem mais polêmica, e eu vejo vários comentários falando assim, que absurdo, pessoas que atacando mesmo, pessoas que vão ali para me diminuir, para me perseguir, para falar mal. Sabe o que eu vejo, na verdade? Quando você tem maturidade emocional, você olha para essas pessoas e você sente compaixão. Você não fica afetado, você não fica nervoso, você não descontrola emocionalmente, pelo contrário, você lê aquele comentário e você sente compaixão, por quê? Porque aquele comentário só está escancarando a dor que aquela pessoa está sentindo, e ela não consegue lidar com essa dor. Então ela viu você forte o suficiente para que ela pudesse jogar a dor dela em cima de você. E tá tudo bem. Uma pessoa que tem maturidade, ela não vai reagir diante dessas situações. Por isso, que uma pessoa que tem governo na vida, ninguém para essa pessoa. Gente, você consegue olhar. Eu consigo identificar uma pessoa que tem governo na vida. Eu bato o olho e eu vejo. Por quê, Ana? Pelos resultados. Os resultados dessa. Uma pessoa que governa, ela tem resultados. A vida dela é mais acelerada, é uma pessoa que vive de decisões difíceis, é uma pessoa que ela não se sente afetada por perseguição e muitas vezes ela é muito perseguida. Pensa o seguinte, nós temos um corpo emocional. Pegue isso daqui, para vocês poderem entender. Todos nós temos um corpo emocional. As emoções ficam aonde, Ana? Na alma. Então nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. E as emoções ficam onde? Na alma. E quem precisa de salvação? A alma. E aonde ficam as suas feridas? Na alma. Aonde está gravado os seus traumas? Na alma. Existem 3 faculdades da alma: a vontade, as emoções e a mente. Então, quando eu falo assim, cura a sua alma, quando eu falo, coloca a tua alma no governo, por quê? Porque quem governa é a alma. O governo está na alma, anota isso aí. O governo está na alma. Quando eu falo, amadureça suas emoções, eu estou falando o quê? Vai lá na tua alma e ressignifique as suas dores, os seus traumas. Passe por essa ferida e cicatrize essa dor. Só que o que acontece é que esse corpo emocional da maioria das pessoas estão frágeis. Hoje nós vivemos um mundo frágil emocionalmente. As pessoas, elas não querem amadurecer. Por quê, Ana? Porque amadurecer causa dor. Não tem como você evoluir sem dor. E a gente vive num mundo hedonista, onde as pessoas querem viver de prazeres o tempo todo. Então, quando vem um desafio na sua vida, quando aparece uma dor, quando vem algo que você vai ter que tá cutucando, imagina o seu corpo emocional cheio de ferida. Pensa um machucado mesmo. Sabe aquele machucado que dá uma casquinha? Tá cheio de machucado. Quais machucados são esses, Ana? São seus traumas, suas experiências. Separação dos seus pais, o abuso sexual, o seu bloqueio de autoimagem, o perfeccionismo, a violência que você pode ter tido na sua infância, o abandono, a rejeição, a culpa, tá tudo ali, tudo são feridas da alma. E aí, aquela feridinha fica ali, latente. Ela não sai dali, gente. Ela fica ali. Você pode anestesiá-la. Você pode colocar band-aid em cima dessa ferida. E tem muitas pessoas que estão 10, 20, 30, 40, 50 anos colocando band-aid em cima de feridas, ao invés de deixar essa ferida cicatrizar. É por isso que essa pessoa não vive o seu propósito. Por quê? Porque a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Para você viver o teu propósito, essa dor precisa ser cicatrizada. E aí, a sua cicatriz virará antídoto para outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso é me curar. Eu preciso curar a minha dor, eu preciso curar as minhas crenças, os meus traumas. E isso vai virar uma cicatriz. Não tem como eu tirar o meu passado, não tem como eu apagar o meu passado, mas tem como eu usar o meu passado como cicatriz, já cicatrizado, para poder ajudar outras pessoas. E isso é propósito de vida.
Vocês estão pegando o que eu estou falando, gente? Isso é propósito de vida. Se você começa a cuidar daquilo que você carrega, por isso que o Pablo fala muito, né? Vá cuidar da sua vida. Eu falava isso há 8 anos atrás, antes de conhecer o Pablo. Quando eu comecei a fazer terapia, quando eu fiz graduação em psicologia junguiana, quando eu comecei a estudar a alma humana, a psique humana, eu entendi que as pessoas precisam cuidar das suas almas, elas precisam cuidar das suas emoções. Não existe outro caminho. Não adianta eu falar com vocês de dinheiro, eu falar com vocês de prosperidade, eu entregar 1 milhão na mão de vocês. Se vocês não tiverem maturidade emocional, vocês vão perder tudo. Eu já falei isso várias vezes, eu repito. Tem como vestir um jumento de paletó? Não tem como, vai continuar sendo um jumento. O que eu preciso? O maior investimento que você pode fazer na sua vida é em você mesmo. Porque ninguém te tira isso. Pode te tirar tudo, mas não tira os drives que você instalou, não tira as crenças que você ressignificou, não tira o seu poder, o autoconhecimento. Então, essa sabedoria que vem dessas experiências, desse aumento de repertório, todos nós temos que viver.